Por ordens do soberano nazista, a mais poderosa máquina de guerra da face da Terra foi solta no Atlântico. Os britânicos não conseguiam encontrá-la, mas sabiam que exercia tal poder de fogo que poderia facilmente destruir seus esforços de guerra. Construído em segredo, ele foi uma conquista magnífica da tecnologia alemã. Seu objetivo era o terror e a destruição em massa. Era o encouraçado Bismarck. Para surpresa geral, sua vida foi como de uma borboleta. Durou pouco mais de uma semana. Mas foi o suficiente para ele enfiar seus dentes de dragão no orgulho da frota britânica e entrar para a história. O terror dos mares tinha de ser destruído. Este é o drama épico da maior caçada do mar que o mundo conheceu, vista pelos olhos dos homens que o viveram. Uma perseguição de vida e morte por 2 milhões de milhas quadradas em um oceano agitado pela tormenta. Testemunhe como todo o Império Britânico empenhou seus recursos com uma única determinação no coração: afundar o Bismarck. Afundem o Bismarck. O encouraçado resumiu o poder naval por mais de um século. 3 princípios simples definem estes grandes navios de guerra: velocidade, proteção e poder de fogo. Mas o maior canhão possível em um navio faz com que vá rápido e o protege com toneladas de couraça de aço. Os encouraçados sempre tiveram esta mesma mistura letal de velocidade e fogo. Qualidades que os fizeram orgulho de uma frota e fez do Bismarck uma lenda. Hamburg vor seinem großen Tag. O dia 14 de fevereiro de 1939 foi um dia glorioso para o Terceiro Reich, o batismo da mais nova superarma de Hitler, o encouraçado Bismarck. Ele era o símbolo fulgurante do renascimento do poder militar alemão e um monumento imponente ao poder maligno do Führer e obsessão pelo poder. Os operários correram dando os toques finais no casco gigante, pois o Führer logo chegaria para a comemoração. Eine Wasserverdrängung von 35.000 Tonnen. Seine Armierung umfasst... Os cinejornais alemães apresentaram o grande navio ao mundo, afirmando que ele pesava 35.000 toneladas, o limite legal firmado em um tratado internacional. Mas a guerra seria dali a 6 meses e Hitler tinha pouco tempo para tratá-los. O Bismarck pesava, na verdade, mais de 50.000 toneladas. Era o maior navio de guerra sobre as águas. Era um modelo clássico de encouraçado, imponente e mortalmente eficiente. Ele media 280 metros de comprimento e 36 metros de largura, e sua velocidade de cruzeiro era superior a 30 nós, mais rápido que qualquer um de sua classe. Suas amuradas eram blindadas com 33 centímetros de aço e dentro do seu casco tinha uma estrutura alveolar de compartimentos estanques.
Ele carregava 8 canhões de 15 polegadas capazes de disparar projéteis de 900 quilos a mais de 30 quilômetros. A tripulação do Bismarck tinha a certeza que o encoraçado era indestrutível. Parecia impossível que enfrentaria uma sina terrível. Wir kamen auf ein unsinkbares Schiff. It was hard to accept that we came on board this unsinkable ship, but just a couple of weeks later, there were only a handful of us still alive, and we were prisoners of war in England. A história do Bismarck, na verdade, começou uns 15 anos antes, na fumaça e no clamor da Revolução Industrial. As inovações no projeto dos canhões, a couraça de aço e os motores a vapor levaram ao nascimento do encouraçado moderno. Em 1906, os britânicos revelaram um projeto revolucionário, o HMS Dreadnought. When the battleship Dreadnought was launched, at that moment, it rendered all other battleships obsolete. They had a very powerful gun. The guns were well protected, and they were very fast. So they could take on, at that moment, any battleship in the world and walk away an easy victor. This was the way battleships would be constructed from then on. The first 50 years of this century, the battleship was the capital ship of navies around the world. It was the most important way of projecting naval power. If you didn't have a battleship in your navy really didn't rate at all. A Primeira Guerra Mundial encontrou os britânicos e os alemães se enfrentando com frotas de guerra grandes e mortais. Na Primeira Grande Guerra, a Marinha Alemã era comparável em tamanho e poder à Marinha Real. Entretanto, quando o conflito acabou em 1918, uma das condições do armistício foi a rendição de toda a Marinha Alemã. A outrora orgulhosa frota dos Grandes Mares entrou em fila única na base naval Scapa Flow, na Escócia. Este final humilhante pesou sobre a Marinha Alemã. Eles juraram que na próxima guerra lutariam até a morte. O lançamento do Bismarck foi declarado uma cerimônia de Estado. A lista de convidados incluía toda a nata do partido nazista. Göring, Goebbels, Himmler, Hess, Redl, Bormann e o líder na marinha, o almirante Erich Roeder, estavam todos no pódio de onde as palavras de Hitler cativaram a grande multidão. Der nationalsozialistischen Revolution erleben wir heute den Stappellauf des dritten und nunmehr größten Schlachtschiffes unserer neuen Flotte. Mögen sich die deutschen Soldaten und Offiziere, die die Ehre besitzen, dieses Schiff einzuführen, jederzeit seines Namens Trägers würdig erweisen. Möge der Geist des eisernen Kanzlers auf sie übergehen. Möge er sie begleiten bei all ihren Handlungen auf den glückhaften Fahrten im Frieden. Möge aber, wenn es je notwendig sein sollte, ihnen mahnend voranleuchten in den Stunden schwerster Pflichterfüllung. Mit diesem heißen Wunsch begrüßt das deutsche Volk sein neues Schlachtschiff Bismarck. A neta do chanceler Bismarck batizou o novo navio, marcando grande passo para a reconstrução da Kriegsmarine, a marinha alemã. Mas em 1939, a frota britânica sobrepujava a alemã em 10-1, e o Bismarck estava longe de estar pronto para o combate. Era só um casco vazio, não tinha deques superiores, superestrutura ou canhões, e ainda precisava de outros 18 meses de construção e aparelhamento. No final, seria uma embarcação magnífica, mas muitos oficiais da Marinha temiam uma luta desesperada à frente.
She was a fine ship, yes. She was a fine ship, I think. Everything here was bigger and higher and wider. The caliber was greater of the guns and the armor was heavier. The beam was enormous. And it gave me a feeling of enormous confidence and strength. I thought that ship must have a great fighting and staying power, and we served well with it. Always provided that we do not run into too superior numbers. We had so few ships, there are so many. Hitler tinha assegurado à sua marinha que não haveria guerra contra a Inglaterra antes de 1945. Teriam muito tempo para reconstruir a frota. O almirante Raeder acreditava que uma guerra então seria um desastre para a marinha. Dizia que o melhor que poderiam mostrar seria sua capacidade de morrer com elegância. Na aurora de 1º de setembro de 1939, uma ofensiva militar alemã explodiu na Polônia. 2 dias depois, o almirante Raeder recebeu a notícia que a Inglaterra tinha declarado guerra à Alemanha. A marinha alemã ainda não estava preparada, mas não tinha escolha. Teria de montar uma estratégia eficiente para esta guerra. Com a frota pequena, a Kriegsmarine não poderia enfrentar a mais poderosa marinha do mundo. Neste conflito, os alemães iriam se concentrar no comércio das operações militares, atacando os comboios que levavam alimentos e provisões para a Inglaterra e estrangulando a linha vital britânica. You had to have convoys, you had to escort them, you had to get them through in order to sustain us and Europe, for that matter. If the convoy system broke down, we would have starved within not days, but weeks or a few months. O Bismarck seria um predador apavorante. Tornou-se alta prioridade para os britânicos monitorar todos os movimentos do novo navio. The British could not afford to have the Bismarck loose in the shipping lanes. They could not allow a warship with that firepower and that armor to engage convoys. They had to throw every battleship, every battle cruiser, and every carrier, and all the land-based aircraft available against her. They had to stop the Bismarck. Voltaremos em seguida com Afundem o Bismarck. De hipnose. Você está assistindo História Viva, somente por Mundo. Voltamos com Afundem o Bismarck. Não existe uma nação com herança naval mais rica que a Grã-Bretanha. Por mais de 300 anos, ela honrou seu código descrito nos seus artigos de guerra. É na marinha e sob a providência divina que a saúde, a riqueza e a segurança deste reino dependem sobremaneira. The Royal Navy has been in the lifeblood of the country for the last 400 years, and probably you could say that it's the lifeblood of the country. So the Navy to Britain is as important as just about every monument you can see looking around in London. Em maio de 1920, o momento de maior orgulho da Marinha Real veio com o lançamento do HMS Hood. Era o maior, mais veloz e mais poderoso navio no mar e uma inspiração para o povo britânico. I was 12 years old, and Hood was paying a visit around the area, and I caught sight of her, and I was most impressed. And it was then that I decided that I wanted to join the Navy. And the following day I appeared at the recruiting office. I was patted gently on the head and told to come back when I was 15. And 7 days after I was 15, I was there.
Um ano depois, Ted Briggs realizou seu sonho e alistou-se no HMS Hood. Uma das missões do Hood em tempos de paz era viajar o mundo como embaixador da boa vontade, mostrando o poder do rei e do país. Cada marujo do mundo conhecia o Hood e respeitava sua força. Joseph Stats era um marinheiro de 19 anos a bordo do Bismarck. Naturally, we all knew the Hood. She was a legend. All of our war games were designed in anticipation of fighting the Hood. Era tão comprido como o Bismarck e também levava 8 canhões de 15 polegadas. Mas, tecnicamente, o Hood não era um encouraçado. Era um cruzador de batalha. Esses navios foram projetados para levar os mesmos canhões que um encouraçado, mas com a velocidade de um cruzador. Para fazer isso, tiveram de sacrificar a blindagem para a velocidade. Portanto, a blindagem do Hood era insignificante. A intenção era de levar o Hood para reforçar o costado do Convés. Mas ele estava sempre em serviço e o reforço nunca foi feito. E a tripulação ignorava este ponto fraco. Para eles, ele sempre seria o poderoso Hood. To our mind, she was the most powerful ship afloat. And to my mind, certainly unsinkable. Era o dia do comissionamento do Bismarck. Depois de 18 meses de aparelhamento, o encouraçado foi oficialmente aceito na Kriegsmarine. O capitão Ernest Lindemann convocou seus homens à ação, citando o homônimo do navio, o príncipe Otto von Bismarck. Ele citou: "A política não é feita de discursos saraivadas de canhões ou canções. É feita só de sangue e ferro." Johannes Zimmermann tinha 19 anos quando se alistou no Bismarck. Karl Schult tinha a mesma idade. Eles ficaram impressionados com a liderança de Lindemann e com o respeito em comum que ele assumia ao Bismarck. Das war nicht, normal heißt das ja immer, die Schiffe. Ships are normally referred to as females. They are called she. But in our case, Captain Lindemann told us that our ship would no longer be called she. The Bismarck would be called he. I'm going to quote Captain Lindemann directly. He said, "A ship of this size cannot be female." That's right. He always said he. A 15 de setembro, Bismarck deixou Hamburgo para o seu batismo no mar. Ele navegou para a base naval Gotenhafen, na Polônia, onde o navio e a tripulação poderiam se preparar nas águas protegidas no Mar Báltico. O Bismarck foi descrito para a tripulação como um invencível tanque do mar. Estava claro o significado. Mais de 40% do peso do navio estava na blindagem de aço. Os 3 turbomotores desenvolviam 150 mil cavalos vapor e carregava 8.700 toneladas de óleo combustível, dando ao navio um alcance de cruzeiro de mais de 9.000 milhas náuticas. Para reconhecimento, a bordo tinha 4 aviões Heroto 196. E o navio era equipado com uma inovação tecnológica, o radar. O Bismarck era uma cidade flutuante. Ele levava mais de 2.200 homens. Provido de alimento e suprimentos, ele podia ficar no mar por mais de 3 meses. A vida a bordo era boa. Tinha um sistema de apoio completo com médicos, dentistas, alfaiates, sapateiros, músicos e lavandeiros.
Esses trabalhadores podiam atuar como pessoal de socorro durante uma batalha, mas é claro que o mais importante do encoraçado eram seus enormes canhões. O capitão de corveta Baron von Wilhelmshaven-Reichenberg era o assistente do capitão Lindemann e chefe de artilheiros. Ele ficou impressionado com o desempenho do Bismarck como plataforma estável de canhão. When we fired for the first time a full salvo, that means all 8 guns were firing abreast at the same moment. The gentleness with which the ship took a bit to rolling, righted herself very quickly again, and we thought we had a fine result, nothing to complain of. No entanto, a experiência no mar revelou uma fraqueza. O navio não desempenhava bem quando o leme era desabilitado, e só as hélices eram usadas para governá-lo. Mas a eventualidade de um defeito no leme era tão remota que ninguém se preocupou muito. It was a wonderful ship. I thought the Bismarck was going to be my life insurance policy. I never thought anything bad would happen to me on the ship. Em 1941, os submarinos alemães já tinham afundado mais de 3 milhões de toneladas da frota mercante. Em fevereiro, o almirante Guter Lutyens liderou um domínio de 2 meses de terror com os novos cruzadores Gneisenau e Scharnhorst e afundou 22 navios e mais de 100 mil toneladas. Apesar do sucesso, Hitler detestava a ideia de atacar os comboios. Ele não achava que era uma missão apropriada para seus navios de combate e ele se preocupava com a perda de prestígio caso um encoraçado fosse afundado. As relações de Hitler com a marinha sempre foram tensas. Uma vez ele disse ao almirante Raeder: "Em terra, sou um herói. No mar, sou um covarde." In Adolf Hitler, you have a man who thought he understood ground warfare. He'd been in the army, admittedly a corporal, and a very limited army career, but he felt that he had been a soldier, he understood it. The Air Force he left to his principal deputy, Hermann Goering. The Navy side, Hitler didn't understand the naval officer, Hitler didn't understand naval warfare, and he certainly didn't understand how ships were built and operated. O almirante Raeder proibia seus homens de se imiscuírem em política. Quando possível, eles faziam a saudação da marinha em vez da nazista. Raeder até se negou a dispensar alguns oficiais judeus. Em tempo de paz, as marinhas alemã e britânica se respeitavam, mas então estavam obrigadas a fazer a guerra de Hitler. A 2 de abril, o Bismarck recebeu ordens para sua primeira missão de combate. Era para que se juntasse ao cruzador pesado Prinz Eugen, empreender 3 meses de ataque ao comércio no Atlântico. A palavra código para a missão era Exercício Ren. Esperava-se que outros navios da nova frota reforçassem o esquadrão, mas o Gneisenau e o Scharnhorst estavam em reparos e o navio irmão do Bismarck, Tirpitz, ainda não estava pronto. O Bismarck e o Prinz Eugen estariam sozinhos e em número menor, então o sigilo seria absolutamente crucial para o êxito da missão. Se os navios conseguissem se insinuar pelos mares estreitos do norte da Alemanha e romper no Atlântico sem serem detectados, eles poderiam se esconder em segurança na vastidão cinza do oceano. Receberam ordens estritas de não se arriscar em encontros com encoraçados inimigos. Os comboios eram suas presas. O almirante Lutyens foi escolhido para comandar o esquadrão, uma escolha impopular para a tripulação do Bismarck. Ele mandaria no Bismarck. O capitão Lindemann deveria acatar a autoridade de Lutyens.
Embora Lutyens fosse um capitão experiente, os homens o viam como um fatalista frio e inflexível. Achavam que ele traria má sorte. Talvez tivessem razão. Mesmo antes de começar a operação, o almirante Lutyens confiou a amigos que ele sentia que não voltaria do exercício Reno. Do outro lado do jogo, contra o almirante Lutyens, estava o comandante em chefe britânico da frota, o almirante John Tovey. Ele estava esperando na base naval de Scapa Flow, na Escócia, por notícias da partida do Bismarck. Ele tentaria adivinhar as intenções alemãs e mandaria suas forças para barrá-los, impedindo que irrompessem. Mas seguir o rastro do Bismarck nesta época era difícil. Não havia aviões espiões nem satélites. Tovey tinha de confiar no contato visual direto e na sorte. A 5 de maio, Hitler visitou o Bismarck. Visivelmente ausente do evento estava o almirante Raeder. Ele escapava da pergunta de quando o Bismarck zarparia. Raeder temia que Hitler proibisse a missão e Hitler não queria arriscar perder o Bismarck. Não contaram a Hitler que o exercício Reno estava pronto para começar. Só em 2 semanas, o Bismarck e o Prinz-Eugen navegariam para o Atlântico para nunca mais voltar. Afundem o Bismarck voltará em seguida. Voltamos com Afundem o Bismarck. Já passara mais de 2 anos desde o dia triunfante no cais de Hamburgo. Finalmente o Bismarck estava pronto. Era a manhã de segunda-feira. Sob o manto da escuridão, ele navegou quieto, deixando Gottenham. Não era uma missão de treinamento. O exercício Reno estava a caminho. A segurança continuava apertada. Nem a tripulação sabia do destino. Ao meio-dia, o capitão Lindemann finalmente anunciou aos homens. Eles estavam indo para 3 meses de ataque aos comboios. Ele disse: "Eu faço a vocês o brinde do caçador. Boa caçada e boa caça." Todavia, na terça-feira, 20 de maio, qualquer esperança de sigilo foi abalada. We were very lucky in that we had 2 sources of intelligence which told us what she was doing. And the first one was the Norwegian resistance, who noticed her going past the Norwegian coast. And the second one was a Swedish cruiser, which also noticed her going by. Tecnicamente, a Suécia era um país neutro. Mas muito antes, a informação estava nas mãos do capitão Henry Denham, o adido naval britânico em Estocolmo. A informação foi passada imediatamente para o almirantado em Londres. Lutyens passou um rádio para o alto comando, temendo ter sido avistado e que o sigilo estava comprometido. Eles responderam que o perigo era mínimo e que continuasse a missão. Na quarta-feira, 21 de maio, os navios entraram no fiordes ao sul de Bergen, Noruega. O combustível do Prinz-Eugen terminou, mas o do Bismarck não. Uma falta que os perseguiria mais tarde. Este foi um erro que a Marinha Real não teria feito. One of the first things the British Navy did in the war when its ships came into harbour was to send every ship that came in alongside an oiler to top up with oil, because nobody knew when they might be called on again. And so you had to be absolutely ready to go to sea immediately. Now, this was a lesson which the Germans hadn't learned. Mas os alemães fizeram outras preparações importantes. A tripulação do Bismarck pintou uma camuflagem listada que ajudaria a disfarçar o tamanho do navio. Eles trocaram por cinza fosco do encoraçado. Estava chegando a hora de desaparecer no Atlântico.
O almirante Lúthien tinha várias rotas de escape para o mar aberto. O alto comando recomendou a passagem pela Islândia. Era larga, havia menos chance de ser visto, mas Lúthien tomou o Estreito da Dinamarca, que foi a mesma rota para escapar do Gneisenau em fevereiro. Ele esperava que a neblina do Ártico lhe desse a cobertura até que passasse. Mas o dia estava claro e ensolarado e os britânicos tinham lançado o reconhecimento aéreo. Não era um bom dia para os navios ficarem parados. À 1h30, um Spitfire britânico pilotado pelo oficial Michael Suckling sobrevoou a enseada em missão de reconhecimento. O alarme disparou no Bismarck. Alarm was sounded, aircraft alarm. We all looked up, stared up, we couldn't see anything. Nobody attacked us, nobody was even visible. And I thought this was nothing but an error, as can happen in wartime. And it was only 2 years later, when I was already a prisoner of war in Canada, that in my morning paper I saw one day a photograph on page 1. This is a picture flying off the Suckling took of the Bismarck and Prince again while he flew over the two ships on the 21st of May 41 in Norway. Surprise of my life, eh? A fotografia confirmou que o Bismarck estava avançando, mas o almirante Tovey não queria agir prematuramente. Ele precisava saber precisamente quando o navio irromperia para o Atlântico. He didn't want to sail from Scapa Flow to engage the Germans until he really had firm intelligence as to where they were, because he'd have been charging around the ocean using up precious fuel, which he might need later on urgently. Mas logo a cerração voltou e a visibilidade ficou precária. Às 19h30, o Bismarck e o Prinz Eugen saíram de Bergen sem que percebessem. Naquela noite, os alemães decifraram uma mensagem britânica instruindo a Real Força Aérea para procurar 2 encouraçados alemães. Lúthien sabia que sua missão tinha sido descoberta, mas ele não iria titubear. Contra o conselho dos seus oficiais, ele acelerou, esperando que o mau tempo persistisse. No refúgio de Hitler, na Bavária, seus conselheiros se reuniram para uma conferência naval. Contaram pela primeira vez para o Führer a missão do Bismarck. Hitler se aborreceu. Ele queria chamar os navios de volta, mas lhe disseram que era tarde demais. Depois de uma discussão acalorada, ele desistiu relutante, dizendo: "Tenho um sentimento ruim a respeito disto." Em Scapa Flow, a espera era uma tortura. Os britânicos estavam desesperados por informações. O Bismarck partiu? Na tarde de 22 de maio, uma tripulação aérea voluntária fez um voo arriscado de reconhecimento sobre os fiordes. Encontraram nuvens densas e artilharia pesada. Willie Armstrong estava no rádio naquele voo. We couldn't see very much, except low level, a harbour, a lot of guns firing at us, and nothing else there. A few fishing boats, that's all. Then, although there was anti-aircraft fire, he let down even farther to make sure there was nothing there. O quartel-general recebeu uma mensagem urgente de Armstrong. The message said, battleship and cruiser have left. O almirante Tovey tinha a informação da inteligência que precisava. Mas o Bismarck tinha então 24 horas de vantagem dos britânicos. Ele rapidamente dispôs seus navios para bloquear a rota de escape. Os cruzadores Suffolk e Norfolk patrulhavam o Estreito da Dinamarca. Tovey navegava no encouraçado Rei George V junto ao porta-aviões Victorious e o cruzador Repulse. O novo encouraçado Príncipe de Gales e o cruzador Hood foram cobrir as saídas do sudeste da Islândia.
A tripulação do Hood esperava que essa fosse a chance de se engalfinharem com os alemães. We were getting very bored with the lack of action. We were in Scapa Flow, and we were ordered to raise steam for full speed with all dispatch. And we knew that something was going on, but we didn't know what. We thought, oh, well, it is just another false alarm. A bordo do Bismarck, o almirante Lutyens recebeu relatórios falsos da inteligência de que os britânicos ainda esperavam Scapa Flow. Com a confiança renovada, os navios alemães foram em frente, desconhecendo a armadilha que esperava por eles. Afundem o Bismarck, volta em seguida. Patrulhar o Estreito da Dinamarca era uma tarefa difícil. Mesmo no fim de maio, o tempo estava frio e as ondas eram monstruosas. Os cruzadores britânicos Suffolk e Norfolk navegavam de um lado para outro à procura dos alemães. Esta parte do estreito só tinha 64 quilômetros de largura. Se o Bismarck e o Prinz Eugen estivessem vindo, este seria o lugar para pegá-los. Mas tinha passado 2 dias desde que avistaram os navios alemães. Eles já poderiam ter navegado 1.600 quilômetros, talvez estivessem voltando para a Alemanha ou talvez já estivessem soltos no Atlântico. Durante o dia, uma cerração fechada escondeu os navios alemães, como esperava o almirante Lutyens. No diário do Prinz Eugen, escreveram: "O tempo parece que foi feito para uma ruptura." Entretanto, na tarde de sexta-feira, a sorte virou para o lado dos britânicos. O tempo começou a clarear. A cerração levantou, revelando o cenário de tirar o fôlego do Ártico. Uma visão desastrosa para os alemães. Às 19h22, o alarme tocou. A bordo do Suffolk, o marinheiro Newell viu uma forma maciça emergindo da neblina a 11 quilômetros à frente. Ele anunciou: um encouraçado e um cruzador à vista. O Suffolk não queria enfrentar o Bismarck. Ele não era páreo para um encouraçado gigante. Sua tarefa era avistar os alemães e chamar navios maiores. Ele se escondeu na neblina antes que os canhões do Bismarck fizessem mira. A 24 quilômetros, o Norfolk ouviu o sinal e correu para o local nas águas geladas. Mas calcularam mal a posição e saiu da cerração em uma proximidade suicida do Bismarck, só a 10 quilômetros de distância. Pela primeira vez, o encouraçado alemão disparou seus canhões. Erraram o Norfolk com 5 salvas. Ambos, Norfolk e Suffolk, tinham sumido na neblina, mas de repente os alemães viram os cruzadores seguindo-os. Tentaram manobras evasivas para se livrarem dos britânicos, mas não adiantou. Os alemães ficaram chocados. O Suffolk e o Norfolk deveriam estar equipados com radares avançados. They had a belief that the United Kingdom only had radar on land. What they didn't realize was not only did it have good naval radar, but it actually had some advances which the Germans didn't have. Norfolk had the fixed radar system, which meant you basically had to point the ship in the right direction to find out what to get a contact. But Suffolk had the very latest type of radar, not that dissimilar from the systems today, a range of 22,000 yards, so it was able to monitor and to shadow Bismarck, stay out of gunnery range, and yet to hang on, rather like a terrier, hanging on to the back of a fox. Às 22 horas, o Bismarck tentou se livrar dos britânicos usando força bruta, mas também não funcionou. Turn around 180 degrees, ready to fire at the 2 cruisers.
who must have sensed through their radar what we were doing, and they turned around the same way. And since we were faster than the Bismarck, they ran away. It was a futile exercise. O Bismarck fez a volta e permaneceu na rota do Atlântico. Durante a noite, o Norfolk e o Suffolk continuaram a vigiar o Bismarck, mandando relatórios regulares da posição alemã, rota e velocidade. Toda a Marinha Real foi posta de alerta. O Bismarck estava a caminho. A 500 quilômetros ao sul, o Hood e o Príncipe de Gales avançavam tentando interceptar o Bismarck. Um embate histórico era inevitável. O orgulho da Marinha Real navegava em direção ao orgulho da Marinha Alemã, a uma velocidade combinada de aproximadamente 100 quilômetros por hora. A bordo do Hood, o almirante Lancelot Holland alertou a tripulação. Iriam assumir uma posição de batalha por volta da meia-noite. Um ataque era esperado. This was the first time that we really realized that something was going to happen. That this was no false alarm. Holland tinha tramado um plano ousado. Ele surpreenderia o Bismarck e a atacaria de frente a toda velocidade. Mas durante a noite, o Suffolk e o Norfolk perderam contato com os navios alemães. Quando conseguiram de novo a posição do Bismarck, Holland foi forçado a esperar e fazer uma aproximação vagarosa e perigosa pelo lado. A tripulação estava a postos há horas. Estavam ficando ansiosos e com medo. I think the fear was fear of showing fear. I wasn't afraid. I wasn't afraid of being killed. I thought, well, if you get killed, it's outright. But I was desperately afraid of being injured, wounded, and suffering in agony and screaming. I was frightened of that. That's what I was afraid of. Enquanto isso, os alemães não faziam ideia que os britânicos estavam se aproximando. Tinham outros problemas. Durante a escaramuça com Norfolk, o golpe do próprio canhão tinha avariado o radar do Bismarck. Ele trocou de lugar com o Prinz Eugen, deixando o navio menor tomar a dianteira. Finalmente, às 5 horas e 30 minutos, os navios se avistaram. First we didn't know who comes out. Is it a cruiser? And they got bigger and bigger coming over the horizon. And the second gunnery officer with powerful binoculars said, "Oh no, it's the Hood, the terror of our war games." What an excitement it was for us. Down in the boiler room, we were told we were about to have a battle with the Hood. And I thought, what, are they crazy? We're going to hold a war game now? A bordo do Hood, Ted Briggs estava na plataforma da bússola com o almirante e o capitão. Todos sabiam que uma grande batalha estava por começar. The bridge of the compass platform was pretty unreal, really. It was so desperately quiet, and it seemed everything seemed to be happening in slow motion. Holland foi a toda velocidade para cima do inimigo. A curta distância, os projéteis do Bismarck fariam uma trajetória lenta. Com sorte, atingiria os costados do Hood, não a fraca blindagem. And we got in to about 13 miles, and the Admiral ordered open fire. O Hood atirou primeiro, seguido pelo Príncipe de Gales, mas perderam a vantagem, visando o navio da dianteira, pensando que era o Bismarck. A artilharia virou seus canhões e pela primeira vez a tripulação do Bismarck testou o poder dos projéteis de 15 polegadas. Dann zog das einen When the shells flew overhead, ein Gebrüll aus dem Leib. they literally ripped a scream from your body. It was indescribable. It was from the air pressure, the fear, or
the uncertainty of where they would land, Das Ungewisse. but it was mainly the fear. Angst. O Bismarck estava sob ataque, mas o almirante Lütjens ainda resistia em responder o fogo. Lembrava das ordens de não enfrentar encouraçados inimigos. Finalmente o capitão se adiantou e disse: "Não vou permitir que destruam meu navio." E o Bismarck abriu fogo. Essas imagens alarmantes foram filmadas do Prinz Eugen durante o ataque. The first thing I saw there were 4 red stars with a gold centre coming from her, and suddenly realised that they were 15-inch Proteus coming towards us. And we heard the scream of the express train going overhead. A segunda salva do Bismarck caiu perto, mas a terceira atingiu em cheio. O Hood balançou violentamente e a tripulação foi jogada no chão. O convés de Vante e o depósito dos canhões secundários pegaram fogo. O Bismarck tinha encontrado a linha de tiro. A quarta salva rasgou a torre de observação acima da plataforma da bússola. O pessoal de bordo inspecionou a avaria. He went out on the port side, and he said that there were bodies falling down from there. One was a lieutenant. He knew every horse in the ship, but he couldn't recognize him. No face, no hands. O almirante Holland mandou mudar para bombordo para que os canhões de trás do Hood pudessem entrar em ação. That's while we were doing this turn that Bismarck's next salvo struck. I didn't hear any explosion. All I saw was a gigantic sheet of flame which shot round the compass platform. At the same time, we were all thrown off our feet again. And it seemed to me that it was like a vortex, spinning round type thing. And then she started going over to port. Now she had gone about 30 or 40 degrees, I suppose, when we realized that she just wasn't coming back. And we started to make our way out. There was no order given to abandon ship, it just wasn't necessary. No Bismarck, Müllerheim Recheberg ficou atônito com o que enxergou pelo visor. It was a terrible sudden end. I saw very high smoke column, and at the lower end of it, 2 parts of the vessel standing at an angle and ready to sink, which she did. It was such a result we had not really come to expect, that the Hood would go so quickly. Nobody had anticipated this. A batalha só durou 8 minutos. Um projétil penetrou na blindagem do convés, explodindo o depósito de munição. Ele partiu ao meio e estava afundando. By that time I was underwater. I tried to get away as far as I could, but I felt myself being dragged down and down. And there just didn't seem to be anything I could do. And I don't know, I'd got to the stage, I suppose, when I'd given up. It's not bravado, I just thought, well, there's no point. And then I suddenly seemed to shoot to the surface. What happened, I don't know. But I came up. And I looked around, and I'd come up on her port side, and Hood was about 50 yards away. She was vertical with the water, and B turret was just going under, about 50 yards away. I panicked. I turned and swam as fast as I could away from her. Coberto de combustível, Briggs pegou uma jangada que flutuava na água. Quando olhou para trás, o Hood tinha sumido. Ele só viu 2 companheiros na água.
De uma tripulação de mais de 1.400 homens, só 3 sobreviveram. We were hanging on to each other for as long as we could. And it was really cold. But we just couldn't see another living soul. There wasn't another soul anywhere. Em menos de 10 minutos de batalha, o Bismarck tinha devastado o poderoso Hood. E ninguém estava mais chocado que a tripulação alemã. The Hood sunk? It was such a shock. At first, there were smiling faces everywhere, but that didn't last long, as there was a strange feeling in our stomachs that tomorrow it could be us. Só 3 sobreviveram: Ted Briggs, Bob Tilburn e Bill Guntz. Mas por que só 3? Acredita-se que uma das casas de caldeiras explodiu debaixo d'água, produzindo bolhas de ar que atiraram os 3 homens para a superfície. Depois de 2 horas nas águas geladas, os sobreviventes foram resgatados pelo destroyer Electra. Os 3 homens passaram por uma tragédia e por um milagre. On the way home, it hadn't really sunk in properly what had actually happened. The enormity of it just hadn't sunk in. And it wasn't until I got home, my mother met me at the station and took me home in a taxi. It wasn't until I walked through the door that it hit me. Sorry. Todo domingo, afundem o Bismarck. Era a primavera de 1941. O maior, mais veloz e mais letal encouraçado da história das navegações tinha sido construído secretamente e foi solto pela Kriegsmarine de Hitler. Ele tinha rompido o bloqueio britânico no Estreito da Dinamarca e no seu primeiro embate naval destruiu o orgulho da Marinha Britânica, o monumental Hood, em menos de 10 minutos. Com a perda inconcebível do Hood e seus 1.400 homens, a única coisa que se mantinha entre este mastodonte e a linha vital de comboios no Atlântico entre América e Inglaterra era o novo encouraçado Príncipe de Gales. Mas o Príncipe de Gales estava sendo o único alvo do Bismarck, e ele estava sendo humilhado. 4 cargas do Bismarck e 3 do Prinz Eugen. A cena a bordo era sinistra. 13 homens estavam mortos e outros 9 feridos. Seus canhões funcionavam mal e a torre Baravante estava obstruída. Desde o começo, ele estava em más condições para desafiar os navios alemães. Embora fosse grande e poderoso, 44.000 toneladas. Ele entrara em serviço só há 3 semanas e o navio e sua tripulação ainda não tinham sido testados. At the time the Prince of Wales engaged the Bismarck, she was not ready for combat. She was having trouble with one of her forward gun turrets. At the time of the battle, there were still civilian shipyard workers on board. Apenas 21 minutos depois de começar a batalha, o Príncipe de Gales já apanhara bastante e seu capitão John Leach ordenou um recuo para sudeste. O capitão Lindemann e seus oficiais queriam caçá-lo e dar fim ao navio britânico, mas o almirante Lutchen negou permissão e ordenou que o Bismarck continuasse na rota para o sul. O Bismarck tinha aberto sua rota a tiros, mas sofrera avarias sérias. 3 tiros certos dos britânicos. 2.000 toneladas de água do mar inundaram seus compartimentos dianteiros e a proa cedera 3 graus e adernava 9 graus a bombordo. Um golpe mais sério penetrou em 2 tanques de combustível, colocando a perder 1.000 toneladas do precioso óleo e deixando um rastro no seu caminho.
Lütjen se arrependeu de não ter abastecido quando pôde. O Bismarck tinha de ser reparado. O almirante Lütjen enfrentou uma decisão difícil: voltar à Noruega ou ir direto para a França ocupada. A Noruega estava mais perto, mas a rota para a França oferecia o santuário do mar aberto. Às 8 horas, Lütjen informou Berlim da sua intenção de navegar para a França e liberar o Prinz Eugen para atacar os comboios. O capitão Leach, do Príncipe de Gales, notificou a Marinha Real do terrível resultado da batalha. A mensagem foi curta e chocante e se espalhou rapidamente pelo Atlântico. A 970 quilômetros ao sul, Hugh Wilson recebeu a mensagem a bordo do HMS Tartar. Suddenly, out of the blue, clear, no code, no nothing, was this one signal. I always wish I'd kept a copy, which was from the Admiral in Prince of Wales, which simply said, "Hood sunk," in a time. Gosh. That was really I think almost not quite the worst moment, but one of the bad moments of one's life. That enormous ship gone within 5 minutes of joining battle. Completely gone. Ludovic Kennedy também estava a bordo do Tartar. When we heard it, we were as shattered as everybody. We thought it must be a corrupt message. We thought it must have been Hood has altered course or Hood has been hit or something like that. But the idea that Hood, of all the ships in the Navy, the idea that Hood could actually blow up was incredible. And people wept openly in Britain at that time. And of course, our thought was the future, the next few days. How are we going to get the Bismarck? O povo britânico estava ultrajado. Deter o Bismarck significava mais que um triunfo militar. O Hood tinha de ser vingado. Os britânicos mobilizaram todos os recursos disponíveis para caçar e destruir o encouraçado alemão. It was a massive effort. And this is one of the supreme moments that the British really shine. They had the organizational skills within the Admiralty to make all this happen. They quickly went ahead, communicated to their vessels, aircraft carriers, destroyers, battleships, airplanes. Everything had been brought to bear, and they turned them around what they were doing at the moment and sent them on one objective, to sink the Bismarck. And the hunt was on. Mais de 40 navios receberam ordens de se dirigirem para o Bismarck. As peças principais na caçada eram o Norfolk e o Suffolk e o Príncipe de Gales, que continuava no rastro dos alemães. O grupo de Tovey na perseguição pelo leste. O encouraçado Rodney com 3 destroyers que estavam a caminho da América para reparos. E a Força H do almirante Somerville navegando para o norte do Mediterrâneo com o porta-aviões Ark Royal, o cruzador Renault e o cruzador Sheffield. Enquanto isso, o Bismarck e o Prinz Eugen continuavam rumo ao sul. Lütjen arquitetou um plano para liberar ileso Prinz Eugen. Às 18 horas, executando a palavra código Hood, o Bismarck guinou para sudoeste, enquanto o Prinz Eugen se apressou para o sul. A manobra funcionou perfeitamente. Os caçadores seguiram o Bismarck, enquanto o Prinz Eugen escapou sem ser percebido. Mais tarde, o Bismarck retomou o rumo para a França, sozinho. Sábado à noite, 16 horas depois do Hood ir a pique. 190 quilômetros a leste, o novo porta-aviões HMS Victorious lutava contra o mar tempestuoso para se aproximar do inimigo. Quando se aproximassem, lançariam um ataque aéreo contra o Bismarck.
Neste ponto da guerra, a Marinha tinha pouca fé nos aviões, mas era hora de medidas desesperadas. A vantagem estava contra os aviadores. Eles voavam no antiquado Swordfish Spy. The Swordfish, the principal British torpedo bomber in the first few years of the war, was obsolete before the war started. They used to call the Swordfish the string bag because you use string to repair it when there was a tear or a break. The thought of sending these aircraft that if you had a 60-knot headwind, it would take them forever to get to a target, was ludicrous, but it was all they had. Este voo aparentemente suicida foi a primeira missão de combate de LeSayre. I think that they had to take every chance that they'd got. And although we were a newly formed squadron without too much operational experience, and some people no operational experience at all, they were prepared to throw us at the Bismarck because it was that important. Os Swordfish foram preparados. Cada avião levaria só um torpedo. Os pilotos teriam um só tiro. Às 22h30 ainda era dia naquela latitude. A força de ataque decolou lutando para alcançar a velocidade de cruzeiro de apenas 150 km por hora. O esquadrão de 9 aviões subiu acima das nuvens, operando seu sistema primitivo de radar. At the appropriate time, when we thought we were in the vicinity of the Bismarck, we did get a blip on the radar screen, and we descended below cloud to begin the attack, believing that this was the Bismarck. But unfortunately, when we broke cloud, it was an American Coast Guard cutter, and we had given our position away. Acabou a surpresa. Do Bismarck avistaram os navios, mas o esquadrão continuou para o ataque. Os alemães receberam os invasores com fogo pesado. We were approaching at sea level. We were really down low. They were letting loose at us, but fortunately we didn't get any hits on the way in. Evitando os projéteis, o avião de Sayre se aproximou, mas o torpedo não caiu. O piloto percebeu que não estava bem alinhado. Decidiu fazer uma volta para outro ataque. And I thought at that moment, hell, we've just been through all that and now we've got to go out and come through it all again. We went out to 20 miles and we came in. We came in at about 90 knots and right down on the sea, and nobody saw us, not a bleep, nothing. Until we, in actual fact, dropped our fish, which we must have dropped, 400 or 500 yards. Quando eles se viraram e olharam para trás, Sayre percebeu que o torpedo tinha achado sua trajetória. I saw what I thought was a hit because there was a huge spurt of water coming from the hull of the Bismarck. And I thought to myself, that's us and that's our hit. The hit from the Victoria struck us on the starboard side. And down in our boiler room, bolts and screws started shooting out all around us. The boiler room became a total loss. We certainly noticed someone had knocked on our rump. Os danos no navio não eram sérios, mas a explosão causou a morte de um tripulante. A primeira fatalidade do Bismarck. Quando os aviões se afastaram, o Bismarck disparou seus canhões na direção deles. Mesmo não acertando, o imenso impacto do projétil na água foi o suficiente para levar para baixo um avião. We must have caught the outer edges of one of these splashes, which tore away the fabric from the bottom of the aircraft. I mean, there was no structural damage in anything. It was just that you could see the sea, whereas before you couldn't. Estava escuro e chovia. Eram 2h da manhã quando o esquadrão achou o caminho de volta para o Victorious.
Quase sem combustível, os 8 aviões desceram em segurança no deck agitado, mesmo os 3 pilotos sem experiência de aterrissagens noturnas. Eles estavam exaustos, com frio, mas vivos, e desfrutaram a recompensa modesta pelo voo perigoso. Uma refeição com ovos e bacon e uma dose extra de rum. I don't think there was no sort of high elation because we felt that the job hadn't been done, it hadn't been completed, and there was a possibility that you would have had to have gone out and done this all again. The thought of which was more frightening the second go than it would have been the first. Eles não tinham detido Bismarck, mas tinham provado que ele era vulnerável pelo ar. An announcement was made that we'd shot down 8 of the torpedo planes, which wasn't true. Just the fact that the planes were able to attack us made me start to think that maybe we weren't so unsinkable after all. Voltamos em seguida com a... Era domingo de manhã. O encoraçado rei Jorge V, com o almirante Tovey a bordo, estava convergindo para o Bismarck a 27 nós. Tovey acreditava que encontraria o inimigo por volta das 9 horas da manhã. O almirante Lutyens estava completando 52 anos, mas a bordo do Bismarck havia pouco tempo para comemorações. Para economizar combustível, tinham diminuído a velocidade para 21 nós. 2 coisas tinham ficado claras para Lutyens. Por causa do combustível, tiveram de alterar a rota para seguirem diretamente para o porto francês mais próximo, a cidade de Brest. Ele também tinha de se livrar dos navios no seu rastro. Com uma manobra brilhante, ele conseguiu os intentos. Lutyens sabia que os navios britânicos navegavam em zigue-zague para evitar os ataques dos submarinos. Quando estavam no ponto mais afastado, o Bismarck virou para este bordo e fez uma curva larga. Os britânicos perderam o contato por radar e tangenciaram o navio alemão. O Bismarck passou então sobre a própria esteira e navegou em direção à França. Às 5 horas da manhã, depois de 33 horas no rastro do Bismarck, o Suffolk passou um rádio. Perdemos contato com o inimigo. Os britânicos ficaram desnorteados para localizar o Bismarck, mas era impossível encontrá-lo. O Bismarck parecia seguro na sua rota. Entretanto, Lutyens cometeu uma asneira inexplicável. Pensando que ainda era seguido, quebrou o silêncio mandando várias mensagens sem importância a Berlim. It was totally unimportant for the present operational phase, where only radio sirens should have been the order of the day. And this unfortunate thing that Lutyens did this led to the re-establishment of contact with the British just one day later. Os britânicos usaram radiolocalizador de direção para encontrar o Bismarck. Todavia, também o almirante Tovey fez uma asneira. Ele calculou mal a posição e curso do inimigo e virou em direção à Noruega. O Bismarck fora perdido, encontrado e perdido de novo. Mas Lutyens estava preocupado com o que tinha pela frente e falou à tripulação do perigo iminente. Ele falou: "Para nós marinheiros, a questão agora é vitória ou morte." A fala de Lutyens arrasou a tripulação. The message came over the loudspeakers, and we tried not to show any emotion on the outside. Inside, of course, was a completely different story. We were really down. This message told us we were not coming home. No começo da tarde de domingo, Tovey percebeu o erro e virou para o sul.
mas ficou 240 quilômetros atrás do Bismarck. Com um pouco de sorte, os alemães logo alcançariam a França. Era manhã de segunda-feira. O Bismarck tinha se esquivado dos britânicos por quase 24 horas. A Real Força Aérea enviou aviões Catalina de reconhecimento para uma busca no Atlântico. Os Catalinas eram hidroaviões americanos mandados para a Grã-Bretanha em um programa de empréstimos. Pilotos americanos foram em segredo treinar os britânicos. Os Estados Unidos ainda não estavam na guerra, mas esses americanos estavam fazendo missões de combate para a Grã-Bretanha. Às 3h30, um Catalina pilotado por Dennis Briggs decolou. Seu copiloto era um americano, Leonard Tuck Smith. Smith se lembra que tinha poucas esperanças de achar o Bismarck. People that have been flying reconnaissance for any length of time usually know that your chances, your individual chances of finding what you're looking for are pretty small, particularly when you're looking at an ocean and you're looking for one small ship. O Catalina podia voar 28 horas sem reabastecer, portanto era comum que os pilotos se revezassem. Às 10h15, Tuck Smith assumiu o controle. Well, about 15 minutes later, lo and behold, on the horizon was a strange-looking ship called the Bismarck. Briggs mandou Smith fazer uma aproximação enquanto ele mandava mensagem para o quartel-general. So I started climbing to the right, figuring that I'd be well behind it by the time I got up to a little altitude. We were, at the time, flying 600-700 feet underneath the clouds. By the time I reached 2,000 feet, broke out of the clouds, and all of a sudden, all hell broke loose. There was terrific anti-aircraft fire, and I wondered what the devil gone wrong. And I banked the plane over to get a look, and we were sitting right on top of the Bismarck. I could spit on it. 10:30 in the morning, I shall never forget, the most unwanted experience became true that I saw up in the clouds a big flying boat I'd never seen before, Catalina aircraft. It had been discovered again, and opened fire immediately from all anti-aircraft barrels without any visible result. The aircraft are fast-moving things, and it takes also some luck to hit it. O Catalina fugiu para as nuvens e, mais uma vez, o Bismarck fora encontrado. Mesmo com buracos na estrutura, o Catalina continuou no rastro do Bismarck até ser rendido por outros aviões 4 horas depois. Finalmente, 18 horas depois de decolar, os heróis voltaram à origem para outra comemoração modesta de tempos de guerra. British had I thought, a wonderful little habit. If they had a real successful mission, the fighter pilots would zoom the deck. That means fly real low over the field and do a roll or something of that nature. Of course, with an old PBY, you don't do that. But I remember Dennis, we got back, buzzed the officer's mess, and we gave it a dusting, so to speak. Other than that, we landed and checked in, gave a report, and had a beer. O Bismarck fora localizado, mas para azar dos britânicos ele estava horas na frente de qualquer navio que o pudesse desafiar. Os britânicos precisavam de um milagre. Logo, os alemães teriam a proteção da Luftwaffe vinda da França.
O almirante Tovey percebeu que o tempo estava se esgotando. As we were chasing the Bismarck towards Brest at 150 miles astern, we knew we'd never catch up with her. And so there was nothing we could do except press on, hoping for a miracle to happen. And a miracle did happen. Na tarde da segunda-feira, um ataque dos Swordfish decolou do porta-aviões Ark Royal. Os aviões emergiram das nuvens e de novo se enganaram de inimigo. Eles soltaram seus torpedos no HMS Sheffield. Por sorte, erraram. Por volta das 19 horas, lançaram outro ataque, mas desta feita, os Swordfish acertaram na mira, sem serem atingidos pelos canhões do Bismarck. Mais uma vez, o armamento avançado dos alemães provou ser ineficiente contra os lentos aviões britânicos. They had worked into the gun control systems a series of speeds in which the gun could be set in order to try and beat the aeroplane, and so the shell and aeroplane would meet in mid-air. Now, one of the problems that the Germans had is they didn't actually believe the British would be quite so old-fashioned as to use aircraft like the Swordfish. And the guns on the Bismarck just couldn't be directed slow enough to engage the Swordfish. And that's why on both of the attacks on Bismarck, it seems that every aircraft managed to get back. O esquadrão dos Swordfish relatou que não haviam acertado o Bismarck, mas de repente chegaram relatórios que o Bismarck tinha mudado a rota indo na direção oposta à França. We didn't know what had happened to Bismarck. All we knew is that she was steering in our direction, and there was a feeling of tremendous exultation that actually we were going to meet her at last, that she had been delivered into our hands. Em um acontecimento surpreendente, um torpedo afortunado acertou o Bismarck no seu calcanhar de Aquiles. A bomba atingiu o leme do navio, paralisando sua direção. Então, como durante o treinamento, o Bismarck não podia ser manobrado usando só as hélices. All attempts over the next few hours to repair the damage, everything possible and imaginable was tried. It was not possible to do. We tried it for 5, 6, 7 hours maybe to do. And finally, after midnight, that the news came through, all attempts had to be given out, nothing can be done. We have just to remain on the spot and wait what is coming to us. Zu beheben bzw. Abhilfe zu schaffen, irgendwelche Art. The finding was made that there was no way to repair or minimize the damage. With this, the death sentence had been read for the Bismarck. Agora era uma questão de tempo para o Bismarck. A frota britânica estava a caminho. O almirante Tovey decidiu não atacar com seus encoraçados até o amanhecer. A tripulação do Bismarck foi forçada a esperar para conhecer seu destino. Uma série de mensagens chegaram de Berlim. Algumas afirmavam que a ajuda estava a caminho, mas todos sabiam que não era a verdade. Outra mensagem outorgava ao chefe da artilharia Schneider a Cruz de Cavaleiro por ter afundado o Hood. Por fim, receberam uma mensagem soturna do Führer. Adolf Hitler to Fleet Commander, I thank you in the name of the entire German people. Adolf Hitler to crew of Bismarck, all Germany is with you. What can be done will be done. Your performance of duty will strengthen our people in the struggle for its destiny. It was received in silence, eh? O leme não poderia ser consertado. Não haveria navios nem submarinos para socorrê-lo. Estava longe demais da França para o socorro por ar. 2.200 homens enfrentaram uma espera agonizante, sabendo que esta seria sua última noite. In our command center, it was totally dark except for a small map light. One of the men spoke into the silence and darkness. He said,
Let us think one more time about our home, our wives, and our children. Then he just put his head down on the table. That's when I knew it was over. It was absolutely hopeless, basically. It was the night of a very long wait, and I thought if only action could release the tension. Let's get the action as soon as possible. It's unbearable. This waiting period, you cannot do nothing, and you know that only one thing can happen. The last battle must begin. The sooner, the better. And I shall never forget this. Voltamos em seguida com a FUN. Era a manhã de terça-feira e os britânicos estavam chegando perto do Bismarck. O plano de batalha de Tovey era simples. O rei George e o Rodney, com seus destroyers Tartar e Michona, atacariam do oeste. O Norfolk chegaria pelo norte e o cruzador Dorsetshire, que saíra por vontade própria dos comboios, navegaria do sul. Por volta das 8 horas, os britânicos avistaram o Bismarck. In the morning, we finally came across her. I think it was the most marvelous-looking ship I've ever seen. Massive, 50,000 tons, but also beautiful. And we realized that she had to be destroyed, beautiful as she may have been. Às 8h47, a batalha começou. O Rodney disparou primeiro uma salva maciça dos seus canhões de 16 polegadas. Um minuto depois, o rei George disparou seus canhões de 14 polegadas. Finalmente, o Bismarck respondeu com uma salva mirando o Rodney. A bordo do Tartar, Tom Kelly olhava com interesse especial. Ele tinha servido no Hood nos anos 20. We had the shell come over from the Bismarck and straddled the Rodney. And I turned to the captain and I said, Christ, said, not again. Because I had the Hood in mind. Mas desta vez, os tiros do Bismarck foram curtos. Logo, Norfolk e o Dorsetshire entraram na luta com seus canhões de 8 polegadas. Às 8h59, o Rodney acertou pela primeira vez. Um projétil de 16 polegadas derrubou as duas torres de tiro de Vante. O Norfolk acertou a torre de controle, matando Adelbert Schneider, o homem que afundou o Hood. Came so many hits at the same time in the front section of the ship that in 15 minutes Bismarck had lost 50% of her gunnery strength. Millenheim Reichenberg assumiu o controle das torres de ré, mas logo uma explosão destruiu seu visor e o Bismarck ficou cego. Incapacitado de manobrar, os alemães tornaram-se um alvo fácil. George Bell presenciou a destruição da ponte do Dorsetshire. It was then found that the Bismarck was stopped, completely stopped, and she was on fire from stem to stern. It was incredible that it was still afloat, but it was obvious that she was not exactly unsinkable, but almost. O Bismarck ficou reduzido a um caixão em chamas. A devastação era esmagadora e a chacina medonha. I said, we have to get out of here, out of this witch's cauldron, out of this death hole and up to the top. As I got out of there, I saw things that I did not think possible. The turrets were ripped open like a tulip. I could see inside. Everything was on fire. There were explosions. There were about 20, 30, 40, 50, 100 dead. Some of them without legs, without arms, without heads. Our lieutenant was there. He had lost both legs.
and he asked me if I had a cigarette. It was so hard, you can't even imagine. I gave him a cigarette and promised him that if I was saved, I would deliver a message to his family. Zuspruch gegeben, auf Deutsch gesagt, ich wollte zu Hause noch Bescheid sagen. Ich habe 3 Treffer gehabt. Die kamen auf, die haben gesagt, hier ist dicke Luft, verschwendet. We had taken 3 hits, and people ran up and said, "The air is getting thick down here. Get out of here." There was so much smoke, but we thought they were shooting poison gas, so we grabbed gas masks. Then a hit came in the alleyway. I saw our first officer and our division officer killed. The bomb ripped the 2 of them apart into pieces. I used force to squeeze the hatch to the top open, and we came out on the starboard side. The first thing I saw was a pile of butchered meat. I say butchered meat on purpose. You couldn't distinguish between a man's arm, leg, or any remaining pieces. From time to time, half of a head. It was horrendous. Grauenhaft, ja. Este filme amador feito de navio britânico registrou o Bismarck em chamas. The ship was clearly irretrievably sinking, slowly but irreversibly. I could feel it. Always deeper, always deeper, always deeper. There was no doubt about it, no hope. The thing about a naval battle is it's a battle between ships and not between men. You never see the enemy. And then we did. Towards the end of the battle, we saw this little trickle of men run down across the full quarterdeck and jump into the sea. And that was a very eerie sight, because suddenly the human side had entered into it. And we realized what an appalling carnage we were causing on board. Em apenas 9 minutos de batalha, mais de 2.800 projéteis foram disparados no Bismarck e mais de 400 acertaram. Finalmente, às 10h15, o almirante Tovey ordenou cessar fogo e mandou o Dorsetshire disparar seus torpedos no Bismarck. Mesmo com o navio alemão aleijado, os britânicos não hesitaram em dar o golpe final. The last thing we wanted was the possibility that the Germans would get tugs or something out of there and get that ship back to harbour. I think that was the last thing that we wanted. She had to go to the bottom. There was no question, I don't think, that in my mind, that that's what had to happen. She had to be sunk. O Dorsetshire disparou 3 torpedos no casco em chamas. As our third torpedo was on its way, and before it hit it, the Bismarck turned completely upside down, and we saw her keel from stem to stern, before she then slid down into the sea, stern first. Sempre se debateu se os britânicos afundaram o Bismarck de verdade ou se os alemães abriram um rombo para afundar o navio. Hätte länger gedauert. Sie müssen sich vorstellen, wenn jetzt heißt, yes, we would have sunk, but it would have taken a lot longer. When the order was given to abandon ship, all the valves were opened. We flooded the ship. We also ignited special scuttling bombs. So you can say to both sides, yes, you sank the Bismarck. Ist die Bismarck versenkt worden. Also zu beiden Seiten können Sie sagen, ja, ihr habt sie versenkt. Uns 800 homens estavam vivos no mar. O Dorsetshire e o Destroyer Mallory correram para salvar o inimigo. Quite honestly, you know, when you think that after the hood was sunk, there was a good deal of reason why everybody should feel a bit bitter and probably resentful to the Germans for that. But once the rescue operation started and the order was given, that was completely forgotten. We were recovering seamen from the water with a humane thought in mind, that's all. De repente, chegou a informação que submarinos alemães tinham sido avistados. Os navios britânicos estavam parados na água, alvo fácil para os torpedos inimigos.
O capitão John Martin, do Dorsetshire, ordenou que seus navios zarpassem imediatamente, deixando centenas de homens na água para morrer. A decisão do capitão enraiveceu os alemães afortunados que sobreviveram, mas eles entenderam as necessidades da guerra e prezaram o tratamento que receberam. The crew of the Dorsetshire treated us as though we were survivors off a shipwreck, not enemy soldiers. I still know many of them today. Much good camaraderie exists between us. 85 homens foram resgatados pelo Dorsetshire, 25 pelo Mallory e mais 5 por navios alemães. De 2.200 homens, só 115 sobreviveram ao afundamento do Bismarck. Voltamos em seguida com Afundem o Bismarck. 3 cheers for the first Lord of the Admiralty. Hip, 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 A Grã-Bretanha se alegrou. O Bismarck fora afundado e o Hood fora vingado. The reaction was relief, tinged with a sense of pity and a sense of awe at having been present at this tragedy. It was a tragedy in human terms, but it was vitally necessary that she was sunk. O desfecho do Bismarck marcou o começo do fim da era dos grandes encouraçados. O poder aéreo passou a ser dominante na estratégia naval e os porta-aviões passaram a ser a arma mortal dos mares. 7 meses depois de afundarem o Bismarck, a frota americana de encouraçados em Pearl Harbor foi aniquilada por porta-aviões japoneses. No final da guerra, o Príncipe de Gales, o Repulse, o Dorsetshire, o Tirpitz e o Ark Royal foram afundados por aviões inimigos. Para os homens dos dois lados que participaram da caça ao Bismarck, o evento permaneceu um momento definido, indelevelmente gravado nas mentes e nas suas emoções. Os britânicos foram todos homenageados como heróis, independente da importância do seu papel. Pelos anos seguintes, os 3 sobreviventes do Hood foram exibidos para a mídia. Ted Briggs continuou na Marinha Real e foi reformado como tenente em 1973. Ele ainda vai a reuniões com os homens que serviram no Hood antes do dia infeliz. Eles se reúnem para homenagear o navio e os camaradas que morreram. She was the most beautiful ship, most beautiful looking ship in the whole fleet. She was always cock of the fleet, wasn't she? The cock of the fleet. That's right. Mas, diferente da maioria das pessoas, os 3 sobreviventes do Hood entenderam de verdade o horror de um navio afundando e nunca participaram da alegria da destruição do Bismarck. We thought we'd be elated, but we could know what was going on and what she would be going through. And it was something we just couldn't be elated. She put up a damn good fight. And it was sad that it had to come to that for everybody. É claro que a reação para os alemães foi bem diferente. Hitler nunca mais arriscou mandar qualquer encouraçado atacar comboios. E em janeiro de 1943, o almirante Raeder foi substituído por Karl Dönitz, o líder da frota de submarinos. O capitão de corveta Millenheim Reichenberg foi o oficial de mais alta patente a sobreviver ao naufrágio do Bismarck. Ele e outros tripulantes ficaram presos no Canadá até o fim da guerra. Os sobreviventes do Bismarck e suas famílias também se reúnem. Todos os anos fazem uma cerimônia e depositam uma coroa em um monumento simples, aninhado na floresta na propriedade da família Bismarck.
Eles tentam relembrar os colegas mortos e tentam esquecer o dia terrível. Die Geschehnisse, die dort waren, The events that happened there, they will never go away. They just won't. What I saw, you might be able to mask it, but you can never, never completely forget it. These mountains of corpses, the body parts, it was unbelievable. And then the actual sinking of the ship and all those men who were swimming there, the hundreds that were still in the water. And then the scene on the top deck. It was gruesome. Gruesome. Grauenhaft.